Olá, eu sou o Platini e sejam bem-vindos ao canal Fé para o Dia a Dia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 118, versículo 22 ao versículo 24. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremo-nos nele. O Salmo 118 é o último cântico do conjunto conhecido como Hallel. Salmos de 113 a 118, usado nas festas de Israel, especialmente na Páscoa, era cantado como uma expressão de gratidão pela libertação e pela fidelidade do Senhor. Seu contexto é de vitória, após um tempo de intensa luta. O salmista, provavelmente o rei Davi, havia sido rejeitado e cercado por inimigos, mas Deus o exaltou e lhe deu o livramento. Assim, esse texto também aponta tanto para a restauração de Israel quanto de forma profética para Jesus Cristo, o Messias, rejeitado pelos homens, mas exaltado por Deus como fundamento da nossa salvação. Hoje essa verdade fala também sobre como Deus transforma rejeições e sofrimentos em tempos difíceis em testemunhas da sua glória. Deus transforma a rejeição em fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Na construção de um edifício, a pedra angular era a base sobre a qual todo edifício se apoiava. O salmista usa essa imagem para mostrar que aquilo que foi desprezado, ele próprio ou o povo escolhido foi colocado por Deus como essencial. Profeticamente, é claro, essa passagem se cumpre em Jesus Cristo, como afirmou o apóstolo Pedro. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Os líderes religiosos rejeitaram Jesus, mas Deus o fez o alicerce da nossa salvação. O apóstolo Paulo também confirma, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Assim como Cristo foi rejeitado antes de ser exaltado, Deus também usa os momentos de rejeições e frustrações que nós passamos como parte de um processo da construção do caráter de Cristo em nós. O agir de Deus é surpreendente e maravilhoso. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, foi o que o salmista declarou. O Salmo reconhece que o que aconteceu não foi resultado de uma habilidade, mas do poder sobrenatural de Deus. O que parecia impossível aconteceu. E o crédito é totalmente do Senhor. Deus age de forma que supere o nosso entendimento, como declara o profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os caminhos de vocês, e maiores do que os pensamentos de vocês. Foi o que declarou o profeta Isaías. A salvação por meio de Cristo é a maior demonstração disso. A cruz, que parecia derrota, tornou-se símbolo da vitória eterna. Como Paulo escreveu, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Muitas vezes não compreendemos os caminhos que Deus escolhe, mas Ele sempre está fazendo algo maravilhoso aos nossos olhos, mesmo quando ainda não vemos o resultado completo. Cada novo dia é um presente da graça divina. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Depois de experimentar rejeição e livramento, o salmista exulta em gratidão. O dia aqui não se refere a apenas 24 horas, mas ao tempo da vitória que o Senhor preparou para Israel. Este era o dia em que Deus restaurou o povo. Para nós, é o dia da nossa salvação em Cristo, o tempo da graça. O apóstolo Paulo faz esse paralelo quando diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Cada novo dia é uma oportunidade de celebrar a fidelidade do Senhor e caminhar com Ele em esperança. Mesmo quando enfrentamos lutas, podemos nos alegrar, pois como Davi declarou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. Mesmo que as circunstâncias não sejam as ideais, há motivos sempre para agradecer e nos alegrarmos, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Vamos juntos orar, começando mais um dia e uma semana? Deus, muito obrigado, Pai, por lermos esse salmo nessa manhã, nesse dia 10 de novembro. Obrigado pela tua infinita bondade e graça sobre a nossa vida. Graça que nos salvou, graça que nos redimiu, graça, Deus, que entrou, ó Pai, com a pedra angular, o fundamento da nossa vida, a rocha sobre a qual nós ansiamos, Deus, viver e construir todos os nossos dias da nossa existência, fundamentados nele e na sua palavra. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, enviou o teu Filho por amor de nós. E obrigado, Deus, porque ele morreu naquela cruz para nos resgatar. Obrigado, Deus, porque ele ressuscitou e está à destra do Senhor. E ele enviou o teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós e nos consola, nos ensina, nos orienta, nos vivifica, nos capacita a viver as práticas das boas obras as quais o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. Que o teu Espírito Santo possa nos direcionar, nos dar discernimento, nos capacitar, nos reavivar para mais uma semana. Que possamos, Deus, sair conscientes diante de tudo que nós vamos fazer ao trabalhar, ao ter o nosso momento social, ao praticar os nossos hobbies, ao ir para a escola, para a faculdade, para as nossas programações, para as nossas células, nos nossos encontros. Que o Senhor nos direcione em tudo quanto fizermos para honrar e glorificar o teu nome em mais uma semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nossa casa, sobre o nosso lar. Que o Senhor guarde as nossas entradas e as nossas saídas. No nome poderoso de Cristo, nosso Redentor, a nossa pedra angular. Amém. Deus te abençoe.